Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo mês de aulas e palestras do nosso projeto Consciência em Saúde. Para quem não me conhece, eu sou Mário, sou terapeuta Ayurveda, professor de Ayurveda e professor de meditação também. Esse projeto, ele tem um intuito de trazer conhecimento sobre Ayurveda, saúde e outras perspectivas relacionadas, né? Nutrição, medicina integrativa, medicina chinesa. Então, a gente vai estar sempre trazendo para vocês profissionais muito competentes para falarem de tópicos importantes, né? E sempre depois dessas aulas, né? Dessas apresentações, a gente vai ter um momento de perguntas e respostas, para vocês tirarem dúvidas, né, sobre aquele tema que foi apresentado e poderem interagir um pouco mais, entender um pouco mais se alguma coisa não ficou muito bem esclarecida, tá? Um dos motivos de eu ter criado essa comunidade aqui, né, além desses que eu mencionei a vocês, foi por conta das dificuldades e instabilidades do Instagram, YouTube. E eu nunca consegui me relacionar muito bem com isso, assim, né? Você está fazendo uma live, aí cai. As duas últimas lives que eu fiz caíram, e com duas pessoas incríveis também. Dois são nutricionistas e terapeutas ayurvédicos também. A gente fez uma live muito bacana, né? Sobre tópicos muito, muito interessantes. E estava caindo toda hora, conexão horrível, né? E aí, enfim, foi muito ruim, não consegui deixar gravada nenhuma das duas, né? Teve uma que a gente nem conseguiu, né, seguir, porque estava muito ruim. E aí eu falei, não, cara, não tá dando assim, é muito amador, né? Porque você tá fazendo um negócio ali que não funciona, né? Não tá rolando, né? E aí eu falei, não, vou criar essa comunidade porque a gente, né, vai conseguir fazer uma apresentação que pode ser uma apresentação feita também, né? Com PowerPoint ou Canva, algum outro tipo de apresentação, né, que a pessoa pode apresentar slides, né, para mostrar melhor todo o conhecimento, né, diferente de uma live que você não pode mostrar nada disso, além desses fatores todos que impedem, né, de seguir isso tudo, né? E então eu cheguei à conclusão que realmente o que é melhor de fazer é criar uma comunidade, né? Tá trazendo conhecimento, profissionais que eu conheço e que eu confio, né? Tá trazendo coisas para vocês, né? Gratuitas, outras também, né? Que são cursos e livros, né? Que também são indicados por esses profissionais, tá? Enfim, com isso a gente cria um ciclo, né? A gente cria uma comunidade que está compartilhando conhecimento, né? Tá bom, gente? Então, sejam muito bem-vindos. E agora passo a palavra aqui para minha querida, ilustre amiga Renata Sarraja, ela que é terapeuta ayurvédica também, professora de yoga, e tem uma história muito bacana também, muito bonita dentro do Ayurveda. Ela escreveu um e-book muito, muito bacana sobre menstruação, sobre menopausa, e esse é o tópico da aula que ela vai dar hoje, tá? Então, minha amiga, é com você. Seja muito bem-vinda. Muito feliz de ter você aqui. Muito obrigada, Mário. Uma honra, uma alegria imensa estar aqui. Para quem não sabe, o Mário foi meu professor, gente, quando eu fiz minha formação, minha primeira formação, assim, formal mesmo, né, de Ayurveda. O Mário deu aula de Dravya Guna, o conhecimento das plantas e das ervas do Ayurveda. Tanto que até pouco tempo atrás o contato do Mário estava salvo no meu celular como Mário Ervas. Isso já tem alguns anos e de lá para cá fui me especializando mais e mais no Ayurveda. Sou apaixonada por saúde da mulher. E isso tem a ver também com a minha profissão, né? Primeira, eu sou jornalista de formação. Eu trabalhei por mais de 20 anos no mercado de comunicação e a maior parte desses 20 anos eu trabalhei na TRIP e na TPM, a TRIP para mulheres. Na TPM eu trabalhei assim, por muito tempo, foram uns 16 anos assim.
Então, eu sou apaixonada pelo comportamento feminino, pelas coisas relacionadas à mulher. Atendo também homens na minha prática clínica, mas gosto muito de atender as mulheres, porque é muito bonito de ver que quando a pessoa entende o Ayurveda, quando a mulher entende o Ayurveda e ela consegue trazer o Ayurveda para a vida dela, a vida toda melhora. Todos os aspectos da vida, não só a saúde física, mas também a saúde mental, a saúde emocional, a saúde espiritual e os relacionamentos, a vida como um todo melhora, né? E o Ayurveda é sobre isso, né? Uma ciência absolutamente integrativa que nunca vai olhar para a mulher como uma parte, né? Como um período da vida, a menopausa, o climatério. Não, a gente sempre vai olhar para a mulher com um olhar amoroso, gentil e integrativo. E é um pouco disso que eu vou trazer hoje aqui para vocês. Eu vou compartilhar a minha tela. E aí, gente, eu não consigo ficar prestando atenção no chat quando eu estou dando aula, assim. E se tiver algum problema, algum pau, Mário, por favor, você me avisa, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar de saúde da mulher. E olha, todas as mulheres e até mesmo os homens, eventualmente, que estiverem aqui, eu quero dizer o seguinte: talvez, e eu estou vendo aqui, tem uma. É Dan, o seu nome? Dan Godoy. Você deve ser novinha, pelo que eu estou vendo aqui, não? Eu gostaria muito, gente, de ter assistido uma aula como essa. Vou fazer 47 anos em dezembro, tá? Eu adoraria ter assistido uma aula como essa quando eu tinha 30, quando eu tinha 25, porque os nossos hábitos, né, da nossa vida inteira é que vão determinar como é que a gente vai passar pelas diversas fases da nossa vida. Então, eu vejo que a pré-menopausa e a menopausa, elas estão intrinsecamente ligadas aos hábitos que a gente cultivou no passado, né? Por enquanto eu não estou sofrendo. E às vezes eu penso assim, gente, será que eu não estou sofrendo porque eu já faço Ayurveda faz tempo na minha vida? Com certeza. Então eu vou compartilhar um pouco dessa visão mais gentil e menos catastrófica que o Ayurveda tem sobre a menopausa, tá? Todo mundo enxergando minha tela, tudo certo? Só ajeitar aqui o zoom, senão eu não consigo ler. Maravilha. Então, uma visão mais gentil e menos catastrófica, gente. Depois eu quero que vocês anotem coisas, anotem suas dúvidas. Depois eu vou bater um papo com vocês, tá? Vou tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, olha só, eu resolvi começar essa apresentação e essa aula com uma frase da doutora Sonali Shinde. A doutora Sonali é a minha professora de saúde da mulher com quem eu fui estudar lá na Índia. Ela é médica ayurvédica, especialista em saúde da mulher, nutrição e panchakarma e há mais de 25 anos atende mulheres e recebe estudantes para formação em sua clínica numa fazenda perto de Pune, na Índia. Eu tive uma imensa honra de passar tempo lá com ela estudando saúde da mulher. E ela diz: quando a saúde flui em ritmo, é possível dançar de verdade ao som de cada batida da vida e não brigar com cada batida da vida. Então, o olhar do Ayurveda para a mulher 40 mais. No Ayurveda, a mulher é vista como um ser integral e holístico, em constante conexão com os ciclos da natureza do universo. Quanto mais madura, mais poderosa, mais sábia e mais plena. O Ayurveda realmente tem esse olhar para a mulher. Uma perspectiva diferente da medicina ocidental. No Ayurveda, a mulher é vista como um ser integral, holístico, em constante conexão com os ciclos da natureza e do universo. Essa visão, gente, ela contrasta muito com a abordagem da medicina ocidental, que frequentemente foca nos sintomas e tratamentos específicos para doenças individuais, muitas vezes negligenciando a interconexão entre o corpo
a mente e o espírito. O Ayurveda considera a fase dos 40 aos 60 como um período de transição, de transformação e renovação para a mulher. Não é um período de declínio, é um período de transição. Essa fase é marcada pela transição para o climatério e a menopausa, uma etapa natural que envolve mudanças hormonais, físicas e emocionais. Né? Eu não sei vocês, mas eu fico muito incomodada como a medicina moderna trata, né? E como eu trabalho muito com esse tema, no meu Instagram, vira e mexe o algoritmo, gente, ele fica me trazendo médicos e pessoas falando de menopausa. E assim, gente, no Brasil isso aqui virou uma grande indústria, né, de venda de hormônios sintéticos. Então, é muito bom a gente ter consciência da nossa saúde, tá? E é isso que eu procuro trazer com o meu trabalho. Na medicina ocidental, há uma tendência a classificar as mulheres em grupos demográficos e prescrever tratamentos padrão para pessoas com características únicas e individual, e isso tende a ter muitas falhas, né? Então, a mulher está aí com a minha idade, vai na ginecologista, ela nem, ou no endocrinologista, porque está ganhando peso, a pessoa nem pergunta sobre você como um todo, sobre a sua vida, e já vai te prescrevendo tratamentos padrão, tá? Em contraste a isso, o Ayurveda enfatiza a individualidade de cada mulher, adaptando as práticas e os tratamentos conforme a sua constituição, né? Aquilo que a gente é, quando a gente, desde que a gente nasce, que a gente chama de Prakriti no Ayurveda, e o seu estado atual, como você está agora, que a gente chama de Vikriti no Ayurveda. Então, gente, para o Ayurveda, a menopausa definitivamente não se trata de um problema, quanto menos de uma doença. E é muito interessante quando a gente conversa com os médicos indianos, porque eles nem sequer conseguem entender que a gente vê isso como um problema, né? Eles vão olhar para o que está desequilibrado na nossa saúde e não para a fase da vida que a gente está como sendo isso um problema. Eles não conseguem nem entender. É muito bonito de ver, inclusive, eles dando consulta, eles conversando com mulheres, porque a menopausa é uma coisa absolutamente natural para eles. Vocês vão entender um pouquinho mais disso no decorrer aqui do nosso bate-papo. Então, eu trouxe um pouquinho aqui, gente, do que dizem as escrituras, os textos sagrados do Ayurveda sobre a menopausa. Então, aqui eu reuni algumas referências, no fim da apresentação tem todas as referências que eu usei, do Charaka Samhita, do Sushruta Samhita e do Ashtanga Hridaya, tá? Eles não classificam a menopausa como uma doença, mas sim como uma parte natural e esperada do processo de envelhecimento. Radionivritri é o termo usado no Ayurveda para designar a cessação natural da menstruação e o período que antecede isso também. No entanto, diferentemente da visão moderna, que muitas vezes associa essa fase a um distúrbio, o Ayurveda entende a menopausa como um processo fisiológico, absolutamente natural, e busca descobrir as causas dos desequilíbrios, como ondas de calor, insônia, névoa mental, e por meio de ajustes na dieta, no estilo de vida e com o uso de tratamentos naturais, equilibrá-los. Então, gente, ainda de acordo com as escrituras, Radha significa sangue, sangue menstrual. Nivriti significa cessar, parar. Portanto, Radionivriti significa literalmente a parada da menstruação. E são algumas referências dessa palavra Radionivitri que a gente encontra nas escrituras, tá? Em diversas partes das escrituras. Durante essa fase, ocorre o agravamento de Vata Dosha. Vata é o ar e o espaço dentro da gente, o ar e o éter, tá? Levando à diminuição do tecido reprodutivo, que é o Shukra Dato, e do Ojas, que é a nossa energia vital,
bem como o enfraquecimento de todos os tecidos corporais. Então, quanto mais o Vata Dosha aumenta com o passar dos anos e com o avançar da idade, mais o nosso tecido reprodutivo vai diminuindo e perdendo força, assim como a nossa energia vital. Esse processo pode, e geralmente ele é, acelerado e muito acelerado por hábitos de vida e alimentação inadequadas. Então, para o Ayurveda, nenhuma mulher é igual. Por isso que é tão difícil para nós terapeutas quando uma pessoa fala: o que é bom para a menopausa? A gente não pode responder essa pergunta, porque o que é bom para mim não vai ser bom para você e não vai ser bom para a sua amiga, porque somos mulheres diferentes, com constituições, naturezas diferentes, com estilos de vida diferentes, com alimentação diferente. Então, a gente só pode responder essa pergunta depois de conversar e entender essa mulher e saber a história de vida dela. Então, o tratamento ayurvédico para a mulher na pré-menopausa e na menopausa. Para cuidar de uma mulher nessa fase da vida, a gente tem que desconsiderar os padrões de tratamento da medicina moderna e olhar para essa mulher com o olhar e sob a perspectiva do Ayurveda. A gente não deve sair prescrevendo ervas e tratamentos. Então a mulher está com questões da menopausa, vamos dar ashwagandha, que é uma erva que é tônica do tecido reprodutor e também do sistema nervoso. Não, a gente precisa entender a fundo o que é que está acontecendo com essa mulher. Então, a gente tem que se desvencilhar desse olhar viciado da medicina moderna e procurar, na consulta, na conversa de diagnóstico com essa mulher, reto, que são as causas primordiais dos desequilíbrios que aquela mulher está relatando ter, dos incômodos, né, das queixas de saúde que aquela mulher está apresentando. A gente vai lá e vai procurar a causa daquilo. Então, eu reuni aqui, gente, as maiores sintomas que as mulheres costumam ter durante a pré-menopausa e a menopausa, tá? Então, olha só, névoa mental, esquecimento, falta de foco, oscilação de humor, ondas de calor, suores noturnos, distúrbios do sono em geral, insônia, secura vaginal, dor nas relações sexuais, queda, diminuição do desejo sexual, depressão, lapsos de memória, dificuldade de concentração, fadiga, dores articulares, sintomas urinários, irregularidade menstrual, ganho de peso, acúmulo de gordura abdominal, pele seca, queda de cabelo, palpitações, zumbido nos ouvidos, boca seca. São sintomas comuns, tá? Nem todas as mulheres têm todos eles, mas muitas mulheres têm 1, 2, 3, 4, 5 ou mais desses sintomas. Então, em vez de dar remédio, tá com insônia, toma isso aqui, mesmo que naturais, para tratar esses sintomas, esses desequilíbrios, o que que a gente faz no Ayurveda? A gente vai procurar a causa dos mesmos e tratá-los ayurvedicamente, tá? E o que que envolve um tratamento ayurvédico? Mudança, mudança em hábito, mudança em estilo de vida, em horários, em rotina, em tipo de alimento que a pessoa come, em tipo de atividade física, no horário que ela acorda, no horário que ela dorme, tudo isso. Depois, só que a pessoa corrige esses hábitos, é que talvez a gente entre com o uso de ervas. Então, esse é o pensamento ayurvédico, gente, quando a gente vai olhar para uma mulher na pré-menopausa ou na menopausa. Então, a gente vai procurar a causa de cada um dos desequilíbrios que ela está relatando ter, né? Dos incômodos, dos sintomas, das queixas de saúde que ela está apresentando. Aí a gente vai eliminar, a gente vai trabalhar para eliminar os hábitos que aquela pessoa tem e que causam aquele desequilíbrio. E depois a gente vai tratar com ervas e procedimentos adequados nessa ordem, tá? Então eu trouxe exemplos aqui, eu adoro trazer exemplos. Então,
uma das principais queixas que as mulheres chegam para mim, tá? 90%, gente, das minhas pacientes relata ter insônia, tá? O que pode sim ter a ver com a queda do estrogênio, tá? Estrigênio aqui, mas é estrogênio, tá, gente? Claro que pode ter a ver com isso, mas eu não vou olhar o exame e falar, ah, é porque você está com a queda de estrogênio. Esse não é o pensamento ayurvédico, tá? Eu não vou olhar para isso, não vou olhar para os exames da mulher. Eu até posso dar uma olhada nos exames por curiosidade, mas eu não vou me pautar por eles. Eu vou investigar os hábitos daquela pessoa que está me falando que tem insônia. E aí, o que que eu costumo descobrir nas conversas com as minhas pacientes? Que a mulher toma café o dia inteiro, que ela janta tarde da noite, por volta das 21, depois que ela põe as crianças na cama. E aí, depois que ela põe as crianças na cama, ela fica nas telas até umas 11h30, meia-noite, para relaxar, entre aspas. Então, isso é muito comum, tá? Então, aqui a gente tem um problema de acne ruim, acne, fogo digestivo baixo, acúmulo de biotoxinas no sistema da mulher e o agravamento do dosha vata por conta desse estilo de vida que a mulher leva. Então, o tratamento aqui seria uma dieta, né, para ela conseguir digerir e eliminar as toxinas acumuladas no sistema dela e o mais importante, a mudança de hábitos. Essa mulher precisa mudar esse estilo de vida. E assim que a gente faz com cada um dos sintomas que a mulher traz. Eu trouxe um outro exemplo aqui, que são os calorões, tá? Então, 75% mais ou menos das minhas pacientes relata ter fogachos, ondas de calor, tá? Então, em vez de eu focar na possível queda de estrogênio e progesterona, eu vou lá investigar quais que são os hábitos dessa mulher. E aí eu geralmente descubro o quê? Que essa mulher trabalha demais, até tarde da noite, que ela tem um estilo de vida estressante há anos, que ela come coisas muito salgadas e coisas muito picantes, que ela adora uma coisa ácida, que ela adora uma pimenta, que ela é extremamente competitiva e exigente com ela própria, que ela nunca deita antes das 22 horas, e aí, o que que aconteceu ao longo de anos que essa mulher viveu desse jeito? O Pitta Dosha, que é o fogo dentro dela, aumentou demais ao longo dos anos. Então, o tratamento para essa mulher é mudar o quê? Comportamento, hábito, alimentação. A gente vai trocar alguns alimentos por alimentos de potência mais fria, mais refrescantes. A gente vai incentivar que essa mulher medite, que ela vá abrindo mão do controle, da competitividade, para que Pitta Dosha possa se equilibrar e os calorões diminuem. Eu canso, gente, de receber relatos das minhas pacientes que os calores pararam, zeraram ou se tornaram muito raros depois de mudanças nos hábitos, no estilo de vida, nos horários e na alimentação. Outro exemplo muito comum das mulheres nessa fase, né? Na perimenopausa e na menopausa. Fadiga, cansaço extremo, muita dificuldade de prestar atenção, não consigo prestar atenção em nada. Não consigo concluir nada que eu começo. Tem uma névoa mental na minha cabeça, e eu não consigo mais ter clareza mental. Muitas mulheres me relatam isso. Então, vamos lá. Quando eu peço que essa mulher que está se queixando disso me explique melhor o que elas sentem, elas relatam terem perdido a capacidade de pensar com clareza. Então, muitas mulheres falam: eu não me reconheço mais, eu não consigo pensar com clareza, eu não consigo mais tomar decisões rápidas, eu não consigo prestar atenção nas coisas, eu não estou rendendo no trabalho, eu estou confundindo as coisas, eu estou esquecendo as coisas. E aí, quando eu vou investigar os hábitos dessas mulheres, elas costumam me contar que na agenda delas tem muito mais compromisso do que o que qualquer ser humano normal conseguiria cumprir, que elas cuidam de dezenas de coisas, assuntos e pessoas na família, que têm muitas preocupações, que trabalham até tarde da noite, que comem saladinha crua com frango grelhado para não ganhar peso, que vão na academia de noite, na volta do trabalho, e fazem exercícios físicos à noite, que elas acordam cada dia num horário diferente, que elas bebem água gelada. Estou dando exemplos para vocês entenderem como é que a gente investiga o desequilíbrio,
tá? E aí esses hábitos, ao longo de anos, fizeram com que o Vata Dosha se tornasse cronicamente agravado. Então, como é que a gente vai tratar isso? Não é com hormônio, é com mudança. De novo, no estilo de vida, nos hábitos, nos horários, no que ela come, em que horas ela come, em como ela está se relacionando com a vida dela mesma. Então, gente, num nível mais profundo, para combater, né, o envelhecimento, né, a deterioração do corpo, é necessário equilibrar as três essências sutis existentes dentro do corpo de todo mundo. São elas prana, ojas e tejas, tá? Prana é a nossa energia vital. Ojas é a nossa vitalidade, é nosso entusiasmo pela vida, é a força que a gente tem para viver. E Tejas é uma força intelectual que a gente tem, uma força, uma energia do intelecto, da cabeça, da inteligência. Tá? O funcionamento de prana, ojas e tejas corresponde em um nível mais sutil a vata, kapha e pita, respectivamente. Então, a dieta apropriada, o exercício físico, o estilo de vida podem criar um equilíbrio entre essas três essências sutis, assegurando uma vida mais longa, né? O Ayurveda também é conhecido como a medicina ou a ciência da longevidade, porque a gente cuida de equilibrar essas essências da vida, essas energias vitais, para que a gente tenha longevidade com qualidade, né? Então, eu separei aqui, né, essas queixas, esses sintomas muito comuns na pré-menopausa e na menopausa, para vocês entenderem um pouco como eles estão relacionados com os doshas, Vata, Pitta e Kapha. Vata. Então, Vata, o que que é o Vata na gente? É o ar, é o éter. Quais são as características desses elementos, o que que eles, né, são dentro da gente. Vata é responsável por tudo aquilo que se move dentro da gente, por todo o movimento, por todo o prana, pela nossa respiração, pela nossa circulação, pelas batidas do nosso coração, por tudo aquilo que se movimenta dentro do nosso corpo, tá? Só que quando o Vata está em desequilíbrio, ele traz sintomas como a menstruação irregular, as palpitações, né, a aceleração dos batimentos cardíacos, flatulência, constipação, a perda de memória, os lapsos de memória, ansiedade, a oscilação de humor, a secura na pele e na vagina, zumbido nos ouvidos, as dores nas articulações, a fadiga, o cansaço, a falta de energia, a irritabilidade, a falta de foco, a névoa mental e a inconstância, essa dificuldade de prestar atenção em alguma coisa, de terminar alguma coisa que a pessoa começou. Então, a maioria, gente, dos sintomas que as mulheres têm na pré-menopausa e na menopausa está relacionado a vata desequilibrado, está relacionado a esses sintomas aqui que eu estou falando, e o responsável por isso é o vata aumentado dentro da mulher, tá? E por que que o vata aumenta, né, na maioria das mulheres que está na fase da pré-menopausa e na menopausa? Além dessas mulheres viverem um estilo de vida que não favorece o equilíbrio de vata dosha, uma vida muito agitada, muito desregrada, comendo os alimentos frios, secos, gelados. Além disso, com o passar do tempo, todos nós vamos entrando num período de vida que é mais dominado, mais regido por esse elemento, por esses elementos, o ar e o éter. Tá? Isso começa ali pelos 40 anos e vai aumentando até que acontece um turning point aos 60 anos. Todos nós vamos ficando mais vata, tá? Isso não significa que a gente deixa de ter também as outras energias, os outros doshas funcionando dentro da gente. E também, dependendo da nossa constituição, a gente sempre vai ter uma influência mais forte de Pita, de Kapha ou do próprio Vata.
tá? Eu tô só explicando para vocês porque que ele aumenta com o passar dos anos, tá? De novo, por conta do estilo de vida que a maioria das mulheres leva hoje em dia, que é um estilo de vida muito anti-vata, muito anti tudo que vata gosta, né, para se estabilizar, que é rotina, horários, disciplina, constância, comida quentinha e uma série de outras coisas, e a maioria das pessoas vive um estilo de vida que não favorece o equilíbrio de vata dosha. Tá? Por isso que a grande maioria das mulheres, durante a pré-menopausa e a menopausa, apresenta esses sintomas aqui. Outros sintomas que as mulheres costumam apresentar bastante na pré-menopausa e na menopausa, que tem a ver com o desequilíbrio do Pitta dosha, tá? Que são os calorões, né? As ondas de calor, os fogachos, o aumento da temperatura no corpo. Então, muitas mulheres que eram friorentas ficam calorentas, né? Nessa fase da vida. Os suores noturnos, coceira, irritação na pele, ira. Outro dia eu fui dar uma palestra presencial e uma das mulheres falou isso, que ela fica tão irada que o marido, os filhos, todo mundo fica com medo dela. Raiva, infecções urinárias, acne, erupções na pele e menstruação excessiva e pesada, densa, tá? Então, o que que a gente observa, né? Geralmente, esse tipo de mulher que tem esses sintomas aqui, são mulheres que levam um estilo de vida que não favorece o equilíbrio de Pitta dosha, ou que levaram esse estilo de vida por muitos anos, tá? Geralmente são mulheres que têm um ímpeto muito grande, né, que trabalharam ou trabalham muito em cargos de liderança, que são muito competitivas, que são muito exigentes consigo próprias, que são muito competitivas, são muito perfeccionistas, tá? Que tem um ímpeto muito forte dentro delas. Então, quando elas começam a apresentar esses sintomas, se elas não mudarem a base, né, desses hábitos, desses comportamentos que levam ao aumento de dosha pitta, dificilmente isso daqui, esses sintomas melhoram, tá? Mas quando ela entende isso e ela começa a mudar o mindset dela, os hábitos dela, a alimentação dela, isso daqui, gente, melhora, tá? Eu tenho muitos relatos de mulheres que nunca mais tiveram calorão ou só de vez em quando. E aí é engraçado porque elas me relatam assim: ah, é só quando eu tomo uma taça de vinho tinto. Ou é só quando eu como coisa muito salgada. Ou é só quando eu fico muito nervosa no trabalho, né? Então, Pitta dosha aumenta, os calorões aumentam. É assim que o Ayurveda vê esses sintomas. E aqui eu trouxe alguns desequilíbrios de Kapha dosha, Kapha, né? Terra e água. Eu esqueci de falar, né, para quem não conhece muito de Ayurveda, que o que que o Pitta faz, né, dentro da gente. O Pitta é responsável por todas as transformações, por tudo aquilo que se transforma no nosso corpo, pelo nosso metabolismo, tá? Então, quando a gente pensa em Pitta, a gente pensa no que o fogo transforma, né, em todos os processos de transformação, de metabolização dentro do nosso corpo. E Kapha, terra e água, é responsável pela nossa estrutura, tá? Pelos nossos músculos, pelos nossos ossos, pela nossa estrutura mesmo. Quando a gente pensa em Kapha, a gente pensa em estrutura, tá? Então, o que que as mulheres também costumam apresentar na menopausa? Preguiça, falta de vontade, desânimo, muito desânimo. Então, eu fazia exercício todo dia, agora não tenho ânimo mais para fazer. Falta de desejo, não só desejo sexual e falta de libido, mas quando a mulher ela relata estar com falta de libido, geralmente ela está com falta de desejo pela vida, né? Falta de vontade de viver, de fazer as coisas, de criar algo novo, de seguir em frente, de viver. Compulsão alimentar, porque geralmente tem a ver com carência, com falta. Choros sem motivo, depressão, tristeza, ganho de peso, retenção de líquido, digestão lenta, secreção vaginal. Então, aí, quando eu converso com esse tipo de mulher que está apresentando esses sintomas,
ela me conta que ela está vivendo um estilo de vida que não favorece o equilíbrio ou a diminuição de kapha dosha dentro dela. Então, a gente vai trabalhar como? Mudando, de novo, hábitos, comportamentos, estilo de vida, horários, prática de atividade física e o tipo de alimento que essa mulher está comendo, tá? E também, feito isso, entendido isso, a gente entra com o uso de ervas e também de procedimentos ayurvédicos, como, por exemplo, os panchakarmas, né? Então, como atravessar esse período com saúde e disposição? Porque eu tenho certeza que vocês conhecem mulheres que estão bem passando por esse período, e tenho certeza que vocês conhecem mulheres que estão muito mal passando por esse período, né? Então, é possível passar por esse período com mais leveza, tá? Então, como? Com os doshas mais balanceados, mais equilibrados, não aumentados, não agravados, tá? Com uma correção na dieta, de acordo com as necessidades específicas de cada mulher. E com os tratamentos adequados também, tá? Que tem muito a ver com a Panavayu, que é um subdosha do Vata muito importante, que ele funcione bem, que é o dosha que, entre outras coisas, o subdosha de Vata, que, entre outras coisas, é responsável pelas eliminações do nosso corpo, pelos movimentos do ar dentro do nosso corpo e as terapias de purificação, né? O Panchakarma. Então, é assim que a gente trata. Então, o que que eu, na minha prática, tá, recomendo para todas as mulheres nessa fase? Claro que isso daqui vai variar um pouco de mulher para mulher, mas em geral, essas recomendações dessa tela aqui são recomendações que eu dou para todas as mulheres que estão entrando aí na fase da pré-menopausa e da menopausa. Então, todas as mulheres devem priorizar o sono e respeitar o relógio ayurvédico. Eu falo para as mulheres que elas precisam ter o sono como uma prioridade na vida delas. E não é só na hora de dormir, é durante o dia inteiro. Então, esse hábito aqui vai contribuir ou não com a qualidade do meu sono à noite. Tomar mais uma xícara de café agora, 10 horas da manhã, vai contribuir ou não com a qualidade do meu sono de noite. Fazer essa atividade física nesse horário vai contribuir ou não com a qualidade do meu sono de noite. Tomar essa cerveja gelada agora vai contribuir ou não com a qualidade do meu sono à noite. Então, as mulheres precisam priorizar o sono. Por quê? Tá? Porque dentro da perspectiva do Ayurveda existe um horário mágico para estar dormindo. E esse horário é entre as 10 horas da noite e as 2 horas da manhã. As mulheres que estão dormindo nesse horário têm uma saúde melhor do que as mulheres que não estão dormindo nesse horário. Só que para você estar dormindo às 10 horas da noite, você tem que ter ido deitar mais cedo do que isso. Tem que ter feito uma higiene do sono mais cedo do que isso. E por que que esse horário é milagroso? Porque esse é um horário regido por Pita. É o horário Pita da noite, Pita noturno. E vocês lembram que eu falei que Pita é responsável pelo metabolismo? Então é a hora que a gente faz um metabolismo sutil. É a hora que o nosso sistema endócrino se autorregula se a gente está dormindo. É a hora que acontece toda a digestão, não só dos alimentos que a gente comeu durante o dia, mas também de pensamentos, sentimentos, emoções. É quando tudo no nosso corpo se equilibra e se reestabelece. É nesse horário mágico das 10 às 2 da manhã. Então, todas as mulheres que têm o hábito de dormir 11, 11 e meia, meia-noite, vão sim ter o sistema endócrino, os hormônios e todo o metabolismo prejudicado, tá? Então, o sono tem que ser uma prioridade. Fazer atividade física todos os dias. Por que fazendo atividade física? O que que acontece? Você equilibra os três doshas, Vata, Pitta e Kapha. Eu recomendo fortemente, eu sou adepta e recomendo para todas as mulheres a musculação. Ai, Sarraja, mas você é professora de yoga. Como assim? A musculação, gente, é preciso, porque
Depois que a gente passa dos 40, como eu já falei aqui antes, a gente começa a ter uma perda nos nossos tecidos. E um dos tecidos que a gente observa uma perda muito grande com o passar dos anos, né, com o aumento do Vata Dosha, é o tecido muscular. Então, a gente precisa manter o nosso tecido muscular, os nossos músculos. A gente precisa cultivar os nossos músculos, a gente precisa nutrir os nossos músculos, tonificar, fortalecer os nossos músculos, para que a gente tenha qualidade de vida lá na frente, tá? E a musculação também, por ser um exercício pesado e estável, que envolve peso, você pegar peso, ele equilibra Vata, já que Vata é muito leve e muito oscilante, muito movimentado. Quando você faz um exercício como a musculação, o Vata Dosha se equilibra, o Kapha Dosha também se equilibra, porque você está gastando energia, você está diminuindo o tecido gorduroso, tá? E o Pitta Dosha também se equilibra, porque você vai suar, você vai gastar a sua raiva ali e não nas outras pessoas, tá? E seguir as bases do Ayurveda para uma boa alimentação, e aí tem um monte de coisa que é específica para cada mulher, mas algumas coisas básicas, né? Não fazer misturas que prejudicam a boa digestão, não comer em horários inadequados e tudo isso. Levar um estilo de vida anti-vata. O que que significa isso? Ter uma vida um pouco mais calma, né? E às vezes, quando eu falo isso, tem mulheres que ficam bravas comigo. Ah, mas você está dizendo que eu tenho que diminuir a minha atividade profissional, o meu estar no mundo? Não, não é isso. É uma calma interna que a gente precisa aprender a desenvolver, sabe? Através do quê? Da meditação. Então, eu prescrevo meditação para todas as mulheres, tá? Para ajudar a equilibrar o dosha vata, para você conseguir ficar mais calma, menos ansiosa, para conseguir colocar foco nas coisas que você precisa fazer, para não ter tanto lapso de memória, tanta névoa mental, para você se conectar com você, para você entender o que está acontecendo com você e não agir ansiosamente, tá? E olhar para dentro, tá? Eu costumo dizer que nessa fase da vida, gente, quando a gente passa dos 40, se você, mulher, não olha para dentro de você, se você não se conhece, se você não começa a entender o que está acontecendo com você e com o seu corpo, e aquilo que te equilibra e o que te desequilibra, aquilo que te faz bem e aquilo que te faz mal, e eu não estou só falando de alimentação, eu estou falando de ambientes que você frequenta, de pessoas com quem você convive, de trabalhos que você realiza, de comportamentos que você carrega com você. Se você não passa a olhar para dentro e a realmente perceber o que te faz bem e o que não faz, o que te equilibra e o que te desequilibra, aí você vai ladeira abaixo. Se você fica voltada demais para fora. E, infelizmente, a maioria das pessoas hoje está muito voltada para fora. A maioria das mulheres acaba entrando numa loucura de competição, né, de olhar para a vida das outras mulheres, para o corpo das outras mulheres, do quão as outras mulheres são bem-sucedidas ou não, perdendo a excelente oportunidade de olhar para dentro, de se entender, de se reconhecer, de se reconectar e a partir de um lugar, né, mais conhecedor de si mesma, caminhar para frente na potência que toda mulher com mais de 40, 50, 60 e 70 pode ser. Inclusive, nós podemos ir ficando muito melhores, mais seguras de nós mesmos, nós mesmas, mais sábias com o passar dos anos, tá? E é assim que o Ayurveda vê a mulher. Tanto que na Índia, as mães, as avós, as mulheres mais velhas, elas são muito respeitadas, tá? E são geralmente elas que mandam em tudo, mandam na família inteira, porque elas são as anciãs, elas são as mulheres que sabem tudo, que todo mundo respeita, que ela fala e todo mundo escuta. Que também é uma coisa que não é muito praticada, né, aqui no Ocidente. Então, por fim, as mulheres precisam parar de falar mal de si mesma e de se amaldiçoar, tá? Gente, em todo lugar que eu vou, no meu Pilates, na prática de yoga, na academia, eu fico escutando as mulheres falarem mal delas mesmas. Ai, porque eu tô gorda.
Ah, porque o meu corpo não sei o quê. Ah, porque eu tô feia. Ah, porque eu não dei conta de fazer isso. Ah, porque eu não bati a meta. Ah, porque eu não cumpri todas as tarefas que eu queria ter cumprido. Gente, a primeira coisa é você parar de falar mal de si mesma e de se amaldiçoar e de enxergar o passar dos anos como um mal, tá? E reconhecer que a fase da maturidade pode ser a melhor fase da vida de uma mulher. Estar em paz com o passar do tempo. Eu vejo que as mulheres que estão mais em paz com o passar do tempo são também as mulheres que têm mais saúde. As mulheres que estão brigando demais com o passar do tempo, com a ruguinha, com as mudanças no corpo, com as mudanças hormonais, né, que estão resistindo demais a isso, elas também estão gastando o ojas, a vitalidade delas, tão preciosa, com essa briga contra o tempo, tá? Então, quanto mais você flui, quanto mais você reconhece que é natural o passar do tempo, mais ojas, mais vitalidade você tem. Eu gosto muito de fazer um comparativo aqui com as contrações do parto. Não sei quantas mulheres aqui já viveram isso, mas eu vivi 2 vezes e eu tive 2 partos naturais e era nítido. Se eu lutasse contra a contração, doía muito mais, ficava muito mais difícil. E se eu deixava aquilo fluir como uma onda, aquilo ia ficando cada vez mais fácil e até mesmo prazeroso. Então, a gente vive ondas, fases, e quanto menos a gente resiste a elas, mais prazerosa a nossa vida pode ser, tá? E mais energia, vitalidade, ojas a gente pode ter. Namastê. Aqui está o meu Instagram, tá? Se vocês quiserem tirar um printzinho da tela, @sarraja_renata. Tem bastante conteúdo direcionado para as mulheres no meu Instagram. Eu só falo com as mulheres no meu Instagram, os homens vêm na onda. Eu adoro os homens, mas eu gosto mesmo é de falar com as mulheres. Todo o conteúdo que está lá sou eu mesma que faço, não é inteligência artificial e nem nenhuma agência de marketing, então é tudo verdade. E aqui está o meu site também, tá? E aqui estão todas as referências que eu usei para preparar essa aula, e são as referências que eu uso na minha prática cotidiana, tá bom? Depois o Mário pode até compartilhar essa apresentação com vocês lá na comunidade. Então, agora eu vou interromper o compartilhamento de tela e abro para quem quiser fazer perguntas. Silêncio. Não se acanhem, podem perguntar, viu, gente? Às vezes vocês acham que a pergunta é boba, mas nenhuma pergunta é boba. Podem fazer perguntas. Esse é o momento, hein? Ninguém tem dúvidas sobre a menopausa? Ninguém tem queixas? Ninguém tem dificuldades? É tudo maravilhoso? Oi, oi. Olá, Quero fazer uma Su. pergunta. Tudo bom, Mário? Tudo bom, querida? Tudo bom, Renata? Olá, tudo bem? Tudo bem? Desculpa, eu tô meio, tava ouvindo, mas estava precisando resolver umas coisas. Vou sentar agora. Meu vata. Bom, eu entrei na menopausa, eu tive menopausa precoce, né? Com 40 anos, eu já estava já no processo mesmo, assim, foi quando eu quis querer engravidar, né? E não pude engravidar porque eu já estava com falência ovariana já, né? E, e aí, enfim, na época, estudando Ayurveda, tudo comecei a tratar, a cuidar com a Ayurveda, né, com a doutora Ananda, inclusive. E eu estudava Ayurveda, mas não tinha tanta profundidade, assim, parece que eu não conseguia me tratar sozinha e não tinha tanta profundidade nessa questão da saúde da mulher. E eu fiz um bom tempo, assim, né? Eu lembro que quando eu comecei o tratamento com a Ayurveda,
minha menstruação estava cessando, e aí minha menstruação voltou, fiquei mais um ano menstruando normalmente, né? Depois com o tratamento. E eu fiquei mais uns 2 anos tratando com a Ayurveda. Chegou num momento que parece que nada mais, assim, tirando a parte dos hábitos, né? Tipo, que eu já tinha, né? Alguns bons hábitos, assim. Parece que nada mais em termos de fitoterápicos, porque mesmo com os bons hábitos, eu sentia muitos todos vários dos sintomas, né, da menopausa. Depois que eu comecei o tratamento com a Ayurveda, reduziu bastante. Alguns sumiram mesmo, assim. Eu acho que o meu pior era realmente a questão dos calores e acordar de madrugada, né? E só que chegou num momento que simplesmente os fitoterápicos eles pararam de fazer efeito. E mesmo eu tendo assim um estilo de vida bom, é, eu acabei indo para a reposição, porque era como assim, como se tivesse esgotado todas as possibilidades dentro do Ayurveda. Eu atribuo isso ao meu estilo de vida anterior, né? Tipo, a minha vida toda. Como eu vivi a minha vida toda, e da forma como eu vivi minha vida toda, meus sintomas foram muito piores, assim. Eles tiveram, né? Foram níveis, assim, muito altos, assim. E a Ayurveda me ajudou durante uns 3 anos, e depois eu não consegui mais tratar com a Ayurveda. E eu acabei tendo que ceder a questão dos hormônios, né? De fazer reposição hormonal. E aí eu queria mais te ouvir com relação a isso, assim, o que que você pensa? Eu vou trazer a minha visão, tá? Particular, assim, tá? Essa visão, obviamente, não está nos clássicos, nos textos, porque não existia tratamento de reposição hormonal naquela época, né? Sim. Então, não temos referências sobre isso nas escrituras do Ayurveda. Como eu penso, tá? E como eu trato as minhas pacientes. É, essa decisão de fazer a terapia hormonal, né? Hoje em dia, a gente nem usa mais o termo reposição, né? Porque a reposição hoje em dia ela é considerada como se estivesse faltando alguma coisa, né? Como se a gente estivesse em declínio. Então, hoje em dia, o termo correto é terapia hormonal, tá? Essa Uhum. decisão é muito particular de cada mulher. Eu tenho pacientes que fazem, tenho pacientes que não fazem. Eu ainda não faço, mas não digo para você que eu nunca vou fazer, já não digo isso, né? Porque eu acho que se chega num ponto que você está sofrendo, né? E que você já fez todas as correções de estilo de vida, você está tomando as ervas, você está consciente do seu corpo, do funcionamento do seu corpo, e ainda assim você está sofrendo, eu acho que você pode fazer uso da medicina moderna, com consciência, com moderação, sendo uma decisão sua, né, estando amparada por médicos, por profissionais que te veem e que te escutam, né, e que não estão prescrevendo um tratamento padrão, né? E aí eu vejo que a terapia hormonal pode andar junto com o Ayurveda, porque o Ayurveda eu tenho certeza que ele está sempre te amparando, né? E mesmo com o tratamento hormonal, as práticas do Ayurveda que você estava fazendo, com certeza estavam te dando uma qualidade de vida melhor do que se você não estivesse fazendo as práticas do Ayurveda, né? Então, a minha mestra, né, que é a Ama, na Índia, minha mestra de meditação, ela fala que a ciência e a espiritualidade têm que andar de mãos dadas e que a medicina tradicional pode andar de mãos dadas com a medicina moderna. Eu penso como ela. Eu realmente penso como ela, e o que eu pergunto para as minhas pacientes é: você está segura com o profissional que está te atendendo, seja endócrino, seja gineco? Essa pessoa está te escutando? Ela está te vendo como um todo? Você está sendo ouvida? Você escutou mais de uma opinião de outros profissionais? E aí começa a tomar o hormônio, está se sentindo melhor? Está dando bom? Então vamos um dia de cada vez, vamos vendo como é que você pode ficar bem, como é que você pode ficar melhor. Tá? Eu não acredito na terapia hormonal se a pessoa está, com perdão da palavra, vivendo uma vida toda cagada, tá? Não está fazendo nada para melhorar a alimentação, para melhorar hábito, para meditar, para fazer exercício físico.
aí a tendência de dar ruim lá na frente é muito grande. Mas num caso como o seu, eu compreendo e diria que você fez bem, porque ninguém merece ficar sofrendo, né? E como você bem Sim, observou, né, o estilo de vida que você levou a vida inteira, a conta chega, né? A conta chega pra gente. sim. O Ayurveda Uhum. diz isso, né? Os ciclos, né? A doutora Sonali, minha É, professora de saúde da mulher, ela explica muito isso, né? Que a maneira como a gente se comportou com o nosso ciclo menstrual ao longo de toda a adolescência e juventude vai bater ali nos sintomas da pré-menopausa e da menopausa. Então, passou a vida sim. inteira desconsiderando a menstruação, trabalhando que nem louca, virando de ponta cabeça, fazendo postura invertida, lavando o cabelo, pisando no chão frio. Vai dar ruim lá na frente, sabe? Então, é assim que eu penso. Tá bom, Respondi sua obrigada. pergunta. Sim. Não era nenhuma pergunta, é só uma experiência assim que eu tive, né? E queria Você ouvir um está pouquinho de tomando você. ainda o hormônio? Sim, eu faço a terapia de reposição. Uhum. E você ficou bem, melhorou? Sim, uhum. Eles chamam de, os hormônios agora que eles chamam de bioidênticos, né? Uhum. E que, na verdade, nenhum profissional conseguiu me explicar a grande diferença desses hormônios. Eu É, vou- porque naturais eles não são, né? Ó, você já viu esse Completamente livro só? naturais. Não. O Cérebro e a Cérebro é Menopausa, menopausa. dessa médica aqui, ó, Lisa Mosconi. Ela é uma pesquisadora, Legal. na verdade. Ela explica. Depois eu tiro uma foto para você. Tá, Vale a legal, pena obrigada. mesmo. Ô, Ana, fica à vontade, querida. Só abrir o seu microfone e faça a sua pergunta, por favor. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pela aula, pela exposição. É sempre muito bom. E eu fico pensando se aqui no Brasil a gente tem as ervas, porque na Índia tem uma série de ervas que a gente estuda e tudo mais, né? Eu fico pensando que ervas a gente poderia ajudar tantas pessoas que precisam, né? Tantas mulheres. Olha, hoje em dia, como é seu nome? Desculpa, Ana. Né? É, Ana, hoje em dia, nós, né, terapeutas, a gente tem acesso às ervas. A gente tem pessoas que trazem da Índia, a gente consegue ter acesso às ervas. E tem muitas ervas brasileiras, e o Mário é especialista nisso, até se ele quiser complementar, que têm efeitos muito parecidas com as ervas tradicionais do Ayurveda, tá? O que é complicado é padronizar, né? Então, puxa, para todos os sintomas que a maioria das mulheres traz, como a insônia, os calorões, vamos dar, então, ashwagandha. Não funciona. Pode até piorar no caso de uma pessoa que esteja com pita muito agravado, sabe? Então, o que a gente precisa é da individualidade mesmo. O Ayurveda ele não funciona se não for muito individual. Tá? Então, seria ótimo ter a Ayurveda no SUS, com terapeutas Ayurveda trabalhando no Sistema Único de Saúde para acessibilidade da maioria das mulheres, né? A gente poder estar falando de Ayurveda e essas ervas poderem chegar para mais gente. Mas, tirando as ervas, né? Se as mulheres todas pudessem entender a importância, por exemplo, do ciclo circadiano, de dormir no horário que o Ayurveda recomenda, de fazer exercício físico no horário que o Ayurveda recomenda, de não fazer as misturas alimentares que sobrecarregam o organismo. Todas as mulheres e todos os seres podem ter uma saúde melhor. Então, eu fico muito feliz e entusiasmada de ver como o Ayurveda está crescendo no Brasil. Porque mesmo sem as ervas, os saberes do Ayurveda funcionam. As concordo. ervas são uma parte fundamental, mas é, não é só sobre ervas, né? É muito mais sobre estilo de vida e hábitos do que sobre ervas. Eu concordo. Agora, uma coisa minha, como muito doce. Aí isso foi uma transformação difícil de. Eu sei que é um pragna parada aí, mas enfim, sabe quando você sabe tudo isso, mas aquela tentação, eu falei, eu não sei se você tem alguma dica, se o Mário, né?
Olha, o que eu digo o Mário está falando que o Ayurveda está no SUS também, sim. Mas o que eu quis dizer é que tomara que ele se expanda muito mais, né? É que, assim, pessoa que é muito formigona, que gosta muito de comer açúcar, eu falo, olha, aumenta a quantidade de exercício físico. Quando você aumenta a quantidade de exercício físico, você produz mais hormônios de prazer, né? Como a endorfina, a ocitocina. E aí você tem menos vontade de comer doce. E aí também o doce não vai fazer tão mal assim. Então, eu penso assim. Eu falo isso para as minhas pacientes que são muito formigonas, tá? Eu não acredito no radicalismo. Olha, pare de comer açúcar, não coma açúcar nunca mais. Não é por aí, né? Mas você falou do pragna parada, né? O mau uso do intelecto. É você estar aware, né? Consciente de cada uma das suas escolhas. Mas, geralmente, o aumento da atividade física diminui a vontade de comer doce. Obrigada, viu? Gratidão. Então, só respondendo a Renata aqui também, né? O que ela falou é super importante, né? E muitas vezes, alguns profissionais de saúde que não têm uma perspectiva assim, como é a perspectiva do Ayurveda individualizada, entender que as pessoas têm características únicas, acaba por gerando problemas, né? E aqui no Brasil, nós temos uma riqueza em termos de plantas medicinais enorme, enorme. Muitas plantas, inclusive, que a gente tem aqui, não existem na Índia, né? Muitas plantas que existem na Ayurveda já são comercializadas e são produzidas em farmácias, laboratórios de manipulação, né? Então a gente encontra com muita facilidade. A Renata citou, né? O ashwagandha, a, a gente encontra aqui o Vitex agnus castus, a gente tem a amora, enfim, tem N possibilidades, né? Mas o mais importante, né, é a gente entender quais doxas ou qual doxa está mais agravado naquela pessoa e aí partir para uma terapia que vai ser eficiente para aquela pessoa, né? Porque se a gente pensa de uma forma assim, como fazer uma leitura de exame. Olha, eu falo isso para vocês porque eu atendo muita gente que fez leitura de exame com o médico foi lá, receitou uma fórmula com vários fitoterápicos e outros suplementos, e a pessoa piorou, ela ficou pior. E aí começou a ficar muito mais cansada, exaurida, com a digestão muito ruim, sentindo fraqueza. E por que que a erva que é tônica, que é afrodisíaca, não está funcionando? Porque tem alguma coisa ali que não está dando certo junto com aquela planta. Essas plantas que são tônicas, afrodisíacas, são plantas que têm um atributo que é pesado. O que isso significa? Elas são pesadas para a digestão. Então, se você não tem uma boa capacidade de digestão e absorção e come porcaria, se você come comida pesada que não é boa para a sua saúde, para a sua digestão, com erva pesada, gente, pensa bem o que vai acontecer. Pensa bem, né? Seu sistema digestivo já está sobrecarregado com comida pesada. Você bota uma erva pesada, é óbvio que não vai dar certo. Os seus problemas vão piorar ainda mais. Então, essa visão refinada, que é a visão da Ayurveda, ela é muito diferente de outras perspectivas de saúde. Muito diferente. E não é só a gente pensar, como eu falei, não é só a gente pensar em ter, que erva. Isso não funciona. Não funciona. Tomar um chazinho para isso, aquilo, não funciona. A Renata fez uma explicação muito boa, que o princípio do Ayurveda é buscar a causa, eliminar a causa e dar o tratamento que é oposto àquela causa. Ela deu vários exemplos a respeito, né? Então, se a gente não entende isso e achar que eu vou tomar uma erva e vou passar. Vocês estão pensando da mesma forma que a medicina moderna. Como que é? Eu tenho um sintoma, toma um remédio tal. Eu tenho outro sintoma, toma um remédio tal.
e você fica tomando só remédio para paliar os sintomas. Aí o que que acontece muitas vezes? Você toma um remédio para isso, daqui a pouco você tem um outro problema. Aí você tem outro problema, o que acontece? Toma outro remédio. Então, quando não se investiga a causa ou as causas do problema e não se elimina as causas, você nunca vai ter sucesso no tratamento. Isso vai ser uma doença ou um ciclo de doenças ambulantes. É isso que acontece com as pessoas, né? E no Ayurveda, o Ayurveda descreve muito bem causas das doenças. Ah, mas o Ayurveda é uma medicina antiga, que surgiu, que tem, seus textos são de 2000 e poucos anos atrás. Ah, mas naquela época já se falavam de mais de 200, 300 doenças. Tudo bem, não tem o nome, não é o nome igual? Não tem, mas a- aquilo caracterizado daquela forma é exatamente o que é aquela doença. A mesma coisa o Covid. Não existia naquela época o nome Covid. Vai ver nos hospitais da Índia, até no sistema de saúde da Índia, os protocolos que eles têm de tratamento para Covid, mencionando as diferentes características da Covid, com febre, envolvendo o sistema respiratório, envolvendo o sistema sanguíneo, enfim. Tem todos os protocolos lá. E com muito sucesso. Inclusive, eu tratei de pessoas também com Covid com muito sucesso. Enfim, então é necessário a gente abrir a nossa mente, abrir a nossa cabeça, porque o Ayurveda é um sistema único e que trata você como um universo único. Bom, alguém mais quer fazer pergunta, gente? Fiquem à vontade. Eu quero aproveitar e Por fazer favor. duas perguntas. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho mais sobre o libido e queria que os dois falassem para mim sobre a meditação, porque hoje eu passei o seu contato, Mário, com uma paciente minha que quer fazer meditação. E aí eu lembrei de um post seu falando de meditação, então eu passei esse post para ela. Então eu gostaria de ouvir dos dois. Então eu vou. O que que você quer? Como é seu nome? É, Danila. Danila, o que você quer saber sobre libido? Então, eu vejo aqui, eu sou acupunturista também e acabei de me formar como terapeuta Ayurveda. E Parabéns. aí, assim, obrigada. E aí eu atendo algumas mulheres na acupuntura que sempre estão falando essa relação da perca de libido. Então, elas têm esse desejo pela vida, sabe, esse florescer, mas que o libido, a vontade sexual está lá embaixo. Hoje à tarde mesmo eu atendi uma paciente assim, só que aí quando a gente entra nessa questão de ritmo de vida, é assim, ela já levanta da maca reclamando assim, nossa, eu tô meio sonolenta, eu relaxei demais, porque eu preciso fazer um monte de coisas. Então, Bom, o que eu posso dizer assim de maneira geral, né? Porque claro que cada caso é um caso, né? Mas a falta de libido, ela está diretamente ligada à falta de ojas, né? De vitalidade. Então a gente precisa ver aonde que essa mulher está gastando a energia vital dela, né? Geralmente as mulheres estão esgotadas. Tem até uma pesquisa na internet que eu adoro, que é de um instituto chamado Think Olga, que chama Esgotadas, a pesquisa. Uma pesquisa seríssima, que mostra que a mulher brasileira ela está esgotada, porque ela dá conta de muita coisa, ela cuida de muita gente. E muitas vezes a mulher cuida do marido, como se ele fosse um filho. Ela marca consulta, ela compra roupa, ela, assim, como é que ela vai ter libido com esse cara? Então são muitas questões. Mas ayurvedicamente falando, né, como é que está a energia vital, a vitalidade dessa mulher? Né? O que que ela está fazendo no dia a dia dela que está consumindo a energia dela? Ojas, prana, tejas. O que que ela está comendo? Será que ela tem acne? Será que o acne dela tá bom? Então, provavelmente,
Se a gente regula, né, o ciclo circadiano dessa mulher, o ritmo de vida dela, o sono dessa mulher, a qualidade do sono dessa mulher, né? Quando a mulher dorme bem, o metabolismo dela melhora. Se a gente regula o acne dessa mulher de maneira que ela consiga fazer uma boa digestão, uma boa nutrição dos alimentos, a libido tende a aumentar. O entusiasmo pela vida tende a aumentar. Né? Eu tenho muitas pacientes que fazem dieta, né, ama Pachana ou dieta anti-ama, e elas falam: Meu Deus, minha libido voltou. Por quê? Ela Hum, estava tão intoxicada também, tão cheia de ama, tão letárgica, que não estava tendo como, tão esgotada, né? Então, é uma série de fatores que a gente tem que olhar como um todo, né? E muitas mulheres sobrecarregadas. Eu, às vezes, converso com as minhas pacientes, eu falo: Escuta, seu marido, você precisa conversar aí na sua casa, porque as tarefas não estão equilibradas. Tá fundindo a sua cabeça cuidar desse tanto de coisa. Cadê o marido que não está cuidando de nada? Eu falo isso para as minhas pacientes. Eu falo: Escuta, você precisa fazer a dieta, você precisa conversar com seu marido. Quando tem interessante. marido, né? Porque às vezes não tem também. A mulher está dando conta de 2, 3, 4, 5 filhos, mãe, pai, tio, sobrinho, e trabalho e tudo mais. Então, a gente também precisa levar em conta o caráter social dessa mulher, como é que ela está vivendo, como é que é a estrutura da família dela, enfim, uma série de coisas. Muito, Mário, muito, Gostei. agora você muito. quer falar sobre a meditação? Deixa eu só complementar o que a Renata falou, né? Porque a libido ela tem a ver com o desejo pela vida, né? Então, a gente precisa entender por que que a pessoa perdeu esse desejo pela vida, né? Se é uma questão fisiológica, se é uma questão psicológica, se é uma questão, como a Renata bem falou, onde a pessoa está direcionando todos os esforços dela da vida para cumprir tarefas do trabalho, da família e outras tarefas mais, chega uma hora que ela não vai ter. Né? Ela gastou toda a energia dela, toda a vitalidade dela em outras coisas e não vai ter, né? Então, é necessário que a gente entenda muito bem isso, né? Como a Renata falou, existe N possibilidades, né? Não dá para a gente só pensar em, eu vou tomar uma cápsula de tríbulos terrestres e vou resolver o meu problema. Não é só isso, não é só isso, né? Às vezes é muito menos do que acrescentar mais, né? Às vezes a pessoa precisa dormir mais, né? Ter tempo, ter um dia para não fazer nada. 2 dias, pega 2 dias do fim de semana, vou tomar sol e só, mais nada, né? Enfim, então tem N possibilidades, tá? Mas assim, o que a Danila perguntou sobre meditação, né? Bom, meditação, gente, primeiro a gente precisa entender, né? O porquê meditar, né? Porque muitas vezes a gente não entende, né? De onde vem isso, né? Qual a importância, né? É, e assim, a minha história com o Ayurveda começou bem depois de eu ter começado a praticar meditação, né? Foi um desdobramento, eu acredito que da minha percepção de quem eu sou, né? Então, hoje eu estou com 52, quando eu tinha 23 anos, eu passei por uma crise muito, muito brava na minha vida, né? De saber o que eu queria mesmo, né? Eu estava fazendo uma faculdade que não era aquilo que eu queria, trabalhando num trabalho que não era aquilo que eu queria, né? E aí eu tive uma experiência espiritual que fez acordar, né, para a vida, né, e me colocou no estado de meditação, né, de uma forma assim muito, muito forte, muito potente, e que mais tarde eu fui descobrir que aquilo foi uma experiência que alguns iogues ou muito poucos iogues têm essa experiência, sem droga, sem nada disso, tá? E aí eu comecei a questionar, né, assim, a existência, né, quem eu sou realmente de fato, né? Então eu comecei a pesquisar a vida de vários yogis, de vários mestres, né, espirituais de diferentes linhagens, né, principalmente da Índia, porque aquilo que eu estava tendo me remeteu, né, a essa palavra meditação e yoga, né? E aí eu li vários livros sobre mestres e acabei conhecendo o mestre da minha tradição, o meu mestre, né, o Maharishi Mahesh Yogi, e vi uma aula com o meu primeiro professor,
falando sobre a meditação, benefícios e a tradição, né? E eu falei, bom, é isso aqui mesmo que eu quero, é isso que eu estou procurando, né? Algo que tenha uma explicação científica e tenha uma tradição, né? Quando eu comecei a meditar, já na primeira vez que eu sentei para meditar, recebi a minha técnica, o meu mantra do meu professor, aquilo me colocou numa outra perspectiva, né? De entender que a realidade de quem realmente eu sou transcende tudo que eu penso, tudo que é o meu corpo, né? E eu falei, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu preciso para o resto da minha vida, né? Então eu segui essa prática, nunca parei de meditar, pelo contrário, na verdade fui aprimorando, né, recebendo outras técnicas. Quando foi em 2007, eu fiz o meu retiro de professor, que foram 5 meses em retiro e mais 3 meses trabalhando num projeto social. E a partir daí, a vida mudou de uma forma também muito, muito forte, né? Que eu comecei a trabalhar como instrutor de meditação de forma integral, não só em projetos sociais, mas também ensinando de forma privada, né? E aí, depois de um tempo, eu comecei a conhecer o Ayurveda, né? Eu li os livros de Deepak Chopra, que foi discípulo do meu mestre também, né? E comecei a ver que, cara, olha só que interessante, né? Poxa, tem essa, tem esse conhecimento tão vasto, né? Que vem da tradição dos Vedas, uma tradição de 5.000 anos, né? Que fala sobre também a existência de uma medicina, a existência de uma arquitetura, enfim, de uma astrologia, de várias ciências que estão no mesmo guarda-chuva que é o conhecimento védico, né? E aí, como eu sempre tive também uma inclinação grande, né, pela cura, pela alimentação natural, né, quando eu me deparei com a Ayurveda, né, logo depois de eu ter feito a minha formação, eu fiz um mapa astral, um mapa védico, e, e aí o meu astrólogo falou, não, você vai trabalhar com a Ayurveda, engraçado que ele falou, você é o mago das ervas, e você já tem uma história ancestral de algumas encarnações que você também trabalhou com isso, né? Então, você está dando continuidade aí ao seu processo, né? Mas, para sintetizar, que é uma história muito longa, a meditação, ela é a principal ferramenta de autoconhecimento, tá? Quando eu falo autoconhecimento, eu estou me referindo a gente conhecer desde a camada mais profunda daquilo que nós somos, que não é a mente, não são as emoções, não são os pensamentos, nada disso. É simples estado do ser, da presença, da quietude, do silêncio que transcende tudo isso, né? E que começa a dar uma que nutre a nossa vida de uma forma e dar sentido à nossa vida de uma forma que não tem outra forma tão potente, tão forte sob essa ótica, que ao mesmo tempo ela é uma ótica transcendental, mas ela nutre tudo, ela nutre a vida, né? E o meu mestre ele sempre falava, né? Regue a raiz e saboreie os frutos, né? E a raiz da vida é o ser, a raiz da vida é a alma. Então a gente precisa regar a nossa alma, mergulhar lá no ser, na essência, né? O que o Patanjali fala, né? De yoga, né? Yoga é o cessar dos impulsos da mente. Yoga Chitta Vritti Nirodha, né? E E quando você mergulha no ser, né, a sua verdadeira essência é conhecida, né? Tadadrasturhu Swarupi Avastanam. A sua essência é o ser, é consciência pura, né, que transcende a mente, o intelecto, um estado de presença, de quietude e de bem-aventurança, que te traz felicidade sem causa. Eu não preciso comprar nada para me sentir em paz, em, em Ananda, Satitananda, em bem-aventurança, em felicidade plena, eterna, né? O Ayurveda menciona a meditação, é, tem um texto que fala sobre, que é o Yoga Ratnakara. Ele fala assim: a pessoa saudável deve acordar no Brahma Muhurta e lembrar-se de Vishnu para a pacificação dos pecados, né? Então, Vishnu também representa aquele que sustenta o universo e também
essa a gente pode colocar sob uma perspectiva transcendental, espiritual, né? Quando a gente pensa também em três aspectos, né? Brahma, Vishnu e Shiva, a gente entende que existem três inteligências cósmicas que regem o universo, né? Brahma é um impulso de criação do universo, Vishnu, aquilo que mantém o universo, e Shiva, aquilo que transforma tudo. Então, tudo na natureza é regido por essas três inteligências, ou devatas, ou o que quer que você chame, né? Então, o que o Yoga Ratnakara propõe é que você acorde no Brahma Muhurta, que é o período que compreende 48 minutos antes do nascer do sol, e se lembre da sua essência divina, né? É, porque a divindade está dentro da gente também, né? Então, essa é uma prática que é recomendada pelo Ayurveda, tá? Dessa forma, digamos assim, fundamental que é dentro da rotina diária. Muitas pessoas, elas ignoram isso. Elas acham que a Ayurveda é só uma alimentação, eu vou comer khichdi e vou me alongar, né? E assim, e não é. Isso daí é uma parte, mas assim, a essência, né, que é mencionada, inclusive no Charaka Samhita, no comentário do Chakrapani, ele diz que o próprio Charaka é também o Patanjali, quem escreveu o Yoga Sutra, quem compilou o Yoga Sutra, tá? Ou seja, então, a ligação do yoga, do Ayurveda é muito, muito estreita, muito íntima, né? Inclusive, a minha primeira aula eu falo um pouco também sobre isso, né? Sobre as influências, né? E muitas coisas que são faladas, são mencionadas no Yoga Sutra do Patanjali, né, principalmente como aqueles códigos de conduta moral e ética, o yamas e niyamas, também são descritos no capítulo de Dinacharya, dos textos clássicos, do Charaka, do Bhagavata, né? Então, existe uma conexão muito, muito forte, muito profunda, e a meditação é, sem dúvida nenhuma, a principal ferramenta que eu aconselho para todo mundo. Todo mundo deveria meditar, não tenho dúvida. Fala daí, minha amiga Rê. É lindo escutar o Mário falando de meditação, porque é verdade, né? Quando é verdade para a pessoa, essa verdade ela é tão bonita de escutar, né? Outro dia o meu filho, que tem 14 anos, falou assim: "Mãe, o que que seria de você sem a meditação?" Ele perguntou para mim. Falei: "Não sei o que seria de mim, filho. Não consigo imaginar." Porque para mim a meditação também, ela é que nem escovar o dente, gente. Quando eu não faço minha prática de meditação de manhã, cedo, no Brahma Amruta, porque aconteceu alguma coisa, e às vezes acontece, né? Coisas acontecem. Eu vou pro meu dia e fica uma coisa assim, tipo, tá faltando. Tá faltando, alguma coisa tá esquisita aqui. Ah, eu não fiz, não sentei para meditar. Aí dou um jeitinho de parar mesmo. Não vou fazer isso agora, não vou resolver isso agora, isso daqui vai esperar, mas eu vou sentar, vou fazer minha prática, 10 minutos, 20 minutos, sabe? 5 minutos. Porque senão eu me sinto desequilibrada quando eu não medito, gente. Desequilibrada mesmo. É como se a minha energia ficasse desequilibrada. Às vezes eu estou dando importância para uma coisa que não tem importância. E a meditação regula isso. A minha história com a meditação, ela começou lá na Índia, né? Quando eu fui. Eu vou resumir, tá, gente? Um minuto de história. Eu sonhei, eu sonhei com uma mulher indiana gordinha e fofinha, e eu não sabia quem era. Eu não sabia quem era, mas eu nunca esqueci daquele sonho. E eu procurava no Google mulher indiana, gordinha e fofinha. Eu não conseguia, eu não sabia o que que era. Até que um dia eu trabalhava lá na Trip, me ligaram e falaram: Olha, a fulana falou para eu falar com você, porque você gosta aí desses assuntos de yoga, eu já praticava yoga. Você conhece a Ama? Eu falei: Quem? A mestra indiana dos abraços. Aí eu dei um Google. Na hora que apareceu a cara dela no Google, eu falei: "Ah, era ela que eu tinha sonhado."
Aí fui cobrir a vinda dela para o Brasil em 2007, que ela foi para o Rio de Janeiro, foi a única vez que ela veio para o Brasil. E ali tudo começou, gente. E aí ela trouxe a meditação para minha vida de um jeito muito bonito, muito amoroso, porque tudo que vem dela é muito amoroso, né? E ela tem uma coisa que é awareness in every action, né? Consciência e presença em todas as ações. E desde que eu comecei a praticar diariamente, tudo na minha vida melhorou. Eu tenho a plena sensação física mesmo que os doshas, eles se equilibram, os canais se equilibram, os canais energéticos se equilibram. E eu brinco, às vezes, eu falo, gente, se não fosse a meditação, era tarja preta, né? Porque eu moro em São Paulo, gente, a vida por aqui não tá simples. Eu tenho dois adolescentes. Então, a meditação, para mim, ela é a coisa mais preciosa da minha vida. Mais preciosa. E eu prescrevo, sim, para os meus pacientes, todos como remédio. E eu falo, o médico alopata tradicional, ele ia te dar remédio. Ele ia te dar tarja preta. Eu estou pedindo para você prestar atenção na sua respiração 5 minutos todo dia de manhã. Você tem 5 minutos? Seu dia tem 24 horas, você tem 5 minutos para fazer o que eu estou pedindo? E aí eu fui iniciada lá na Índia pela AMA, que inclusive me deu o nome de Sahaja, e depois eu fui estudar mindfulness, eu sou instrutora de mindfulness, e eu gosto muito, muito, muito do mindfulness porque ele é simples, ele não está conectado com nada de cunho assim espiritual, então é uma ferramenta muito eficaz para quem é muito cético. Eu gosto muito. E a gente podia ficar falando disso horas, né, Mário? Total, né? Tem um outro aspecto importante também, né? Que para as terapias da mente, né? é, Existem alguns tipos de tratamento, né? Daira, de Samadhi, né? Daira é coragem, de é discriminação, e Samadhi é o conhecimento da alma, né? E o Samadhi você atinge com a prática da transcendência da mente, através da meditação, né? Então é, mais uma vez, descrita aí como algo assim fundamental. Outra coisa importante, né, é a gente entender também que assim como existem os doshas do corpo, Vata, Pitta e Kapha, existem os doshas da mente, que são rajas e tamas, né? Então, rajas é tudo aquilo que promove movimento, agitação, excitação, ou seja, a vida da maioria das pessoas, né? E tamas é tudo aquilo que promove um estado de ignorância, de torpor, de uma névoa mental, né? Enquanto que sattva é aquilo que é pureza, clareza, é a própria natureza da nossa mente. Olha só que interessante, né? Sattva, pureza, equilíbrio, tá? Então, a essência é essa. Se a gente está fora da essência, então se a gente está em rajas e tamas, e a maioria das pessoas vive em rajas e tamas, então ela está muito fora daquilo que é o comum, né? Daquilo que é o equilíbrio, né? Então, o estado de saúde é um estado de equilíbrio do corpo, da mente e da alma, né? Assim como a Ayurveda descreve, né? Então, a gente não basta só você cuidar do seu corpo, você precisa tratar da sua mente também. E as terapias para a mente, né, são descritas aí como essas que eu falei, né? É, um pouco diferente, assim, né, da abordagem, que é a abordagem convencional, moderna, né, mas uma abordagem também muito, muito eficiente também, tá? E com muita comprovação científica também, né? Beleza? A resposta é longa, né? Assim, né? Tem muitas questões importantes aí a serem consideradas, né? Mas realmente é um outro tópico à parte, né? E para quem está aqui em Brasília também, a partir de quarta-feira agora, dia 5, a gente está com um grupo de meditação coletivo, tá? Só entrar em contato direto comigo, tá? Mais alguma pergunta para Renata, gente?
Não? Então, gente, Renata, minha amiga querida, muito grato aí pela sua apresentação, maravilhosa, foi riquíssima, né? Eu acredito que todos que estiveram aqui também puderam desfrutar aí da sua experiência, né? Da sua apresentação, tudo que você estudou para trazê-la aqui para a gente, né? E aproveitando, fala um pouco do seu livro, né? Do seu e-book que está maravilhoso aí, né? A gente lá na comunidade, quem está na comunidade já recebeu até o link, né? Com os descontos. Essa semana em especial, do dia 1º até o dia 8, a gente está fazendo Black Friday, então a gente está com oportunidades únicas aí, né? Quer falar um pouquinho, Renato? Sim, eu escrevi um livro. Eu adoro usar também os meus dons como jornalista, né, com a escrita, com a comunicação, para ampliar, né, para disseminar o Ayurveda. Então, esse e-book é um compilado geral sobre a visão do Ayurveda para a mulher de 40 a mais, tá? Ele é um livro que detalha tudo isso que eu falei aqui para vocês hoje, né? Ele detalha bastante cada uma das coisas. Para quem nunca nem ouviu falar de Ayurveda, né? Você consegue entender um pouco mais, né? Da influência dos doshas em você, da sua natureza, né? Do que eventualmente está desequilibrado e do que você pode fazer para melhorar a sua saúde como um todo. Ele é um guia bem prático com o prefácio da doutora Sonali, minha professora de saúde da mulher. E eu costumo dizer que se eu tivesse lido um livro como esse com 30 anos, nossa, muitas coisas teriam sido mais fáceis e melhores. Eu teria tido muito mais consciência sobre a minha saúde quanto mulher. Então, esse e-book está lá na Black Friday do Mário, no site do Mário. Vocês podem clicar no link que está lá dentro da comunidade e ele está pela metade do preço. E tá incrível, gente. Tá imperdível. Quem tá na menopausa ou quem quer se aprofundar sobre o tema, tá lindo. Trabalho maravilhoso que a Renata fez. Vale muito a pena, tá? E olha, se alguém comprar e ler, eu adoro receber feedback. Eu gosto muito de saber como que aquilo te impactou, o que que você aprendeu, o que que você descobriu ali que você não sabia, como que aquilo te ajudou. E para finalizar, eu gostaria de dizer assim, qual que é assim o meu grande objetivo? É que o Ayurveda se torne para as mulheres que eu impacto, né, que de alguma maneira me conhecem, seja pelo Instagram, seja pelas consultas individuais, que aí sim a gente fica bem próxima, né? Eu costumo dizer que eu dou a mão mesmo e a gente vai junto. Seja pessoas que ouvem falar de mim, né? O que eu desejo? Que o Ayurveda se torne para todas as mulheres o que ele é para mim. E o que o Ayurveda é para mim? Ele é um solo seguro, aonde eu piso todos os dias. Mesmo nos momentos mais difíceis e instáveis da minha vida, o Ayurveda é o solo onde eu piso. Eu acordo, não importa o que esteja acontecendo, eu sei o que eu vou fazer para ficar bem, mesmo em momentos difíceis da minha vida. Então, ele é um solo seguro onde eu sempre piso e ele é um colo amoroso que me abraça todos os dias. E é isso que eu quero que o Ayurveda seja para todas as mulheres. Porque o Ayurveda não me deixa me sentir sozinha. É como se uma coisa muito grande estivesse sempre me acompanhando, me protegendo, me guiando, me lembrando da verdade, de quem eu sou, de quem a gente é. Então, em tudo que eu faço, em tudo que eu escrevo, em tudo que eu falo, é essa visão que eu quero passar e esse é o grande objetivo. Muito grato, minha amiga. Muito grato pelas suas palavras. Foi muito bom te escutar. Muito grato aí pela participação de todos. E sejam sempre bem-vindos. A ideia dessa comunidade é justamente essa partilha de conhecimento, tá, gente? Então, na semana que vem, eu vou dar. Hoje a Renata falou sobre a fase Vata da vida, e na semana que vem eu vou falar sobre a fase Kapha da vida, né? A fase da infância.
eu vou trazer para vocês um caso clínico de um paciente que eu tratei passo a passo, vou mostrar para vocês o que que ele fazia de errado, quais são as causas da doença e como que eu tratei esse paciente, um menino de 2 anos de idade, tá? Então, é isso, tá bom, gente? Muito grato aí. Quem pegou no começo ou no final, essa aula que está gravada, ela vai lá para a descrição da comunidade lá no WhatsApp, tá? E vocês podem assistir, assim como as outras aulas anteriores e as futuras também estarão lá, tá? Beleza, Obrigada, então. gente. Ótima noite a todos. Vamos dormir no horário mágico. Tchau, tchau, gente. Até Boa semana noite. que Obrigada, vem. Mário. Até. Obrigado, querida.